Hoje eu tô fazendo esse vídeo para você que tem escoliose e sente dor quando vai treinar. Tá cansado aí de tentar resolver isso, já tentou trocar treino, já tentou trocar exercício, já tentou uma série de coisas, já pediu ajuda, muitas vezes até já pesquisou na internet e não conseguiu achar nada que te ajudasse, tá? Eu fiz até esse mapa mental aqui, meio que um mapa mental, para vocês conseguirem entender. Porque uma dificuldade que eu enfrento bastante quando eu vou gravar vídeos aqui pro YouTube é que se eu não for gravar num salão de musculação, em uma academia em si, eu não consigo mostrar para vocês a prática daquilo, eu não consigo mostrar para vocês o ponto que vocês têm que ajustar. Então, para tentar deixar um pouco mais lúdico, para tentar fazer com que vocês entendam melhor, eu decidi montar esse mapa mental aqui, tá? Então, basicamente, eu vou explicando para vocês ponto a ponto para tentar fazer com que você, sozinho, consiga entender o porquê que você sente dor quando você vai treinar, alguns motivos que podem estar causando isso. Também vou te ensinar como que você identifica se essa escoliose ela é estrutural ou se ela é funcional e alguns cuidados que a gente pode tomar para estar melhorando isso, tá? Espero que vocês consigam entender aí, ao longo do vídeo, um pouco da linha de raciocínio que a gente tem que ter na hora que a gente tem escoliose, vai selecionar alguns exercícios ou montar ali o plano de treino de vocês. Então, basicamente, a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui, o que é escoliose. A gente vai ter alguns desvios posturais causados por essa escoliose, claro. Essa escoliose, ela vai poder ser em C ou ela vai poder ser em S, vai depender. E aqui, ó, na escoliose em C, a gente tem apenas uma curvatura. Então, se vocês observarem aqui nessa região, a coluna ela só vai curvar para um lado. Já na escoliose em S, a gente vai ter duas curvaturas. Então, a gente vai ter uma curvatura para um lado e uma curvatura para o outro, tá? Basicamente, esses são os dois tipos de escoliose que a gente vê no dia a dia de forma normal. E aí a gente tem um grande problema que é o que causa a dor de vocês, que é a seleção de exercícios inadequada. Então aqui, ó, na seleção de exercícios, a gente precisa ter cuidado com três coisas. Primeira coisa, exercícios com carga axial. O que são os exercícios com carga axial? São aqueles exercícios que a gente coloca o peso sobre a coluna vertebral de vocês. Então eu coloquei aqui como exemplo para vocês perceberem o agachamento. Vocês estão vendo como a barra ela está apoiada em cima da coluna? O que acontece? Se você tem essas curvaturas ou essa curvatura e a gente coloca um peso aqui em cima nessa região, aqui ó, por exemplo, não vai funcionar, mas enfim. A gente coloca um peso aqui nessa região em cima da sua coluna e a gente tem essa estrutura desalinhada, a gente vai agravar esse quadro. E aí a gente sabe que aqui na coluna vertebral tem diversas coisas que passam nessa região que são muito delicadas e que qualquer coisinha você sente dor. Um deles é o nervo ciático, que é causador de muita dor, principalmente ali na região lombar quando tem um pinçamento, tá? Então, exercícios com cargas axiais são extremamente perigosos, certo? Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado são os exercícios unilaterais. Então, diferente dos exercícios axiais aqui, a gente não tem uma dissipação do peso na coluna de vocês aqui em cima. Porém, observa que no exercício unilateral, você vai segurar o peso de um lado só. Então, você vai segurar ou em uma mão ou na outra. E se você tem, por exemplo, essa curvatura da escoliose em C, observa como na remada a tendência é que sua coluna ela envergue ainda mais para o lado que você já tem a curvatura exacerbada, que essa curvatura ela já existe. Então, se você tem escoliose, não tem costume de treinar musculação, está começando ali agora e ainda não tem uma técnica refinada para estabilizar toda essa região, para ter um abdominal contraído, coisas do tipo, não vale a pena você fazer os exercícios unilaterais, principalmente se você for treinar dentro da intensidade certa, porque você vai compensar. Inconscientemente, você vai fazer essa curvatura muito grande da sua coluna, tá? E um terceiro ponto são os exercícios unipodais. Esses exercícios unipodais, eu coloquei aqui como exemplo o agachamento búlgaro. Então a gente tem algumas variações, que é ou segurar o peso em uma mão só, do mesmo lado que o pé está no chão, ou segurar o peso nas duas mãos, que aí a gente chama de bilateral, ou segurar o peso na mão oposta, que a gente chama de um exercício contralateral, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: se você já tem essa curvatura ou essas curvaturas e você segura o peso em apenas um lado,
a probabilidade de que você faça essa curvatura aqui acontecer é muito grande, porque a gente já tem ela ali existente, a gente já tem um cenário favorável para que ela aconteça. Então, a probabilidade que você fazendo isso aqui aconteça é muito grande, tá? Existe aqui, no caso, tanto da remada unilateral quanto do exercício unipodal, caso você vá fazer, caso você já esteja um pouquinho avançado, a gente pode ter duas coisas aqui que a gente pode fazer, tá? A base ipsilateral, que é aqui na remada. Então, se você for fazer a remada, colocar esse pé aqui do mesmo lado que você vai fazer o movimento, ele vai facilitar com que você não faça a curvatura. E aqui no caso dos exercícios unipodais, se você segura o peso do mesmo lado que você faz o movimento. Então, ou você vai segurar o peso nas duas mãos, ou você vai segurar do lado que você faz o movimento, que você vai acabar também tendo ali uma base ipsilateral. Porém, mesmo assim, se você não for uma pessoa que já tem uma técnica refinada, a chance dessas curvaturas se agravarem, elas aumentam muito, tá? E pode ser esse um dos motivos que está causando sua dor. E caso você tenha muita dificuldade de estar fazendo essa seleção de exercícios, mesmo com as explicações, você ainda assim, eu tenho aí no link desse vídeo, o link do meu site, que é da minha consultoria online, e aí nessa consultoria online eu consigo fazer a seleção estratégica de exercício para você, de acordo com o seu caso. Lembrando também, aqui é só uma ideia, estou tentando dar uma para vocês do que a gente pode considerar. E você vê aqui um pouco mais para baixo, um pouco do que eu estou tentando clarear para vocês, tá? Então vamos lá, se a gente faz exercícios com carga axial, exercícios unilaterais e exercícios unipodais, a gente acaba tendo um agravamento dessas curvaturas, que são justamente essas curvaturas que a escoliose já proporciona. E é isso que gera dor em vocês, tanto durante o treino quanto após o treino. E aí a gente precisa ter ali uma estratégia, desde identificar essa escoliose, para entender o que a gente tem que fazer para que você pare de sentir dor. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, existe esse teste que a gente chama ele de teste de Adams, tá? É um teste para você identificar se a sua escoliose ela é estrutural ou se ela é funcional. Uma escoliose estrutural, basicamente, ela é causada por alguma diferença na sua estrutura óssea, então ela não vai ter como ser zerada, resolvida 100%. Uma escoliose funcional, ela é uma escoliose que é causada por algum desvio de postura. Então a gente consegue zerar essa escoliose sua. Aqui no teste você vai juntar os braços e vai simplesmente fazer uma flexão de coluna e uma flexão de quadril, que nem vocês estão vendo aqui na imagem. Se por acaso, fazendo esse movimento, você vê que um lado ficou mais alto que o outro, é um indicativo de que essa escoliose sua ela é estrutural, tá? Porque essa curvatura aqui, a gente chama de gibosidade, existiu essa gibosidade aqui. Caso quando você faça o teste não exista essa anormalidade aqui, é um sinal de que a sua escoliose ela é funcional e ela pode ser resolvida 100%. Lembra, estrutural a gente não resolve 100%, funcional a gente resolve 100%, tá? E a gente precisa considerar mais uma coisa quando a gente pensa na escoliose. A escoliose ela pode ser ascendente ou descendente. O que isso quer dizer? Quando ela é ascendente, ela começa de baixo e sobe. Essa escoliose sua, essa diferença que você vê nos seus ombros, pode ser que ela esteja começando lá no seu pé, ou no seu joelho, ou no seu quadril e subindo as compensações, tá? A escoliose descendente, ela começa de cima para baixo, ou seja, a gente não tem nenhum problema ali na base, porém lá em cima na cintura escapular, na região dos seus ombros, a gente pode ter uma diferença. Isso aí exige uma análise mais detalhada. Como eu falei para vocês, eu estou tentando trazer uma noção para vocês, porém eu preciso estar olhando para o indivíduo para saber o que realmente ele possui. Então a gente vai analisar pé, analisar joelho, analisar quadril, fazer alguns testes de mobilidade, alguns testes de encurtamento muscular, para a gente ser certeiro e entender o que realmente aquele indivíduo precisa para melhorar aquele quadro do treino de musculação, tá? Para ele parar de sentir dor, para ele ter uma melhora tanto funcional quanto performática. Então, vamos lá, você identificou aqui a sua escoliose, já fez o teste de Adams, viu se ela era estrutural ou se não era, já testou. Como que a gente vai melhorar isso?
Como eu falei antes, a gente tem várias coisas que precisam ser analisadas, porém eu vou dar um norte para vocês aqui. Então vamos lá. Na escoliose em S, se a gente observar, a gente tem curvaturas para os dois lados. Então a gente vai meio que mesclar músculos encurtados e alongados em ambos os lados. E aí a gente precisa trabalhar isso de forma pontual para que a coluna ela se ajuste, tá? Então basicamente aqui, ó, pensa o seguinte: se essa pessoa aqui, a parte ali da lombar ela é torta para um lado e a parte da cintura escapular, essa parte da torácica, ela é torta para o outro, esse trapézio dela vai encurtar, enquanto o resto também vai encurtar do outro lado. Então aqui, basicamente nesse quadro, ó, a gente faria um alongamento de levantador da escápula, do lado oposto à curvatura, alongamento de oblíquos do lado que a gente tem a curvatura excessiva e um fortalecimento de glúteo médio. Isso aqui vai para vocês aí, é uma dica muito importante mesmo, tá? O glúteo, ele é de extrema importância nesses quadros de escoliose, principalmente nas escolioses ascendentes. Quando a gente tem glúteos inativos, glúteos fracos, eles não conseguem estabilizar ali a região pélvica, que basicamente é onde a sua coluna se apoia, e aí a gente acaba tendo um agravamento dessas curvaturas também. Então, o fortalecimento do glúteo médio, ele é de extrema importância, tanto em um caso quanto no outro. E tanto para mulheres quanto para homens. Ter glúteos ativos e fortes vai muito além de estética e também vem para essa parte funcional aqui, tá? E uma coisa crucial também que vocês têm que se atentar, técnica e aprender a treinar. Inclusive, esses exercícios aqui, não é que eles sejam 100% proibidos, vai depender do caso. Mas para vocês que têm escoliose conseguirem fazer, vocês não, né? Vou botar nós aí, que eu também tenho escoliose e eu também me enquadro nisso aí. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre diferença de peitoral, do peitoral inferior, e era um problema que eu tinha, que eu consegui amenizar bastante graças ao conhecimento aplicado nessa área, tá? Mas voltando aqui, aprender a treinar, aprender a estabilizar, aprender a contrair as musculaturas da maneira certa, vai fazer com que com o tempo vocês possam fazer esses exercícios. Porque desde que a gente consiga manter as estruturas bem estabilizadas e sem dor, nada impede que a gente treine, tá? Aqui na escoliose em C é um pouco mais simples. Por que é mais simples? Porque a gente não tem que se preocupar com os dois lados, a gente vai se preocupar com um lado só, tá? Não tem que estar fazendo essa mescla de alongamentos de um lado que você vai fazer fortalecimento e do outro lado a mesma coisa. Basicamente aqui você se preocupa só em alongar um lado que está curto e fortalecer o lado que está fraco. Então a gente alongaria os oblíquos desse lado para começar, fortaleceria os glúteos médios, os dois, tá? Ambos, para gerar ali um equilíbrio de força, e se quisesse também poderia fazer o fortalecimento do outro lado para acelerar esse processo de retorno, tá? E nessas duas escolioses, o que a gente tem que saber? Uma coisa que é bom a gente ter noção. Sempre o lado que tiver alto, ele vai estar fraco. Então pensa aqui, ó, nesse lado aqui da escoliose em si. Esse lado aqui, que não é o lado que está fazendo curvatura, muito provavelmente os músculos dessa lateral eles vão estar muito mais fracos do que os músculos do lado de cá, que tendem a estar tensionados. Então, o lado baixo está encurtado e o lado alto ele está fraco. E assim a gente começa a testar para fazer o equilíbrio de força, certo? Resumindo a ópera, o que a gente precisa? Desses alongamentos diários, eles devem ser feitos todos os dias, porque eles vão proporcionar que você consiga trazer essa musculatura para o tamanho normal de uma forma mais rápida e mais eficaz. Técnica precede qualquer outra variável, então vocês nunca vão colocar peso, outra coisa na frente da técnica, principalmente se você tem algum tipo de dor ou desconforto. Sua primeira preocupação tem que ser treinar com a técnica adequada. E isso vai além de você olhar para o movimento e achar que está certo. Isso vai em você não sentir dor, você sentir a musculatura certa, você ter um abdominal sempre contraído, você ter uma cadeia de movimento muito bem fechada para você conseguir realizar o exercício, tá? E equilíbrio muscular é a chave para a gente resolver isso. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem desequilíbrios para os dois lados, aqui a gente tem um lado fraco e um lado forte, e quando a gente iguala essas forças, a gente facilita aí a amenizar o quadro, né, de escoliose, e essa amenização faz com que vocês reduzam as dores ao longo aí do treino de vocês. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês consigam aplicar aí no dia a dia para melhorar o treino de cada um de vocês. Tamo junto, let's bora!